O candidato à prefeitura de São Paulo e famoso coach Pablo Marçal disse que o Bitcoin é coisa de bandido. E eu queria estar trazendo para vocês uma desmistificação desse pensamento, porque não é só ele que pensa isso. Provavelmente você que está assistindo deve pensar a mesma coisa, que o Bitcoin é coisa de bandido e que o Bitcoin não existe e que é uma falcatrua que só é utilizado por bandido, como também o Pablo Marçal falou nessa notícia. Aqui, ó, como você pode ver, ó, 99% das pessoas que mexem com o Bitcoin são bandidos. Ele fala como se o Bitcoin tivesse sido feito exclusivamente para falcatrua, para fazer coisas erradas, sendo que a moeda fiduciária, que é o real, dólar e euro, também são utilizadas para coisas ruins. Não foi a criação do Bitcoin que começou a ter coisas ruins. Antes de ter o Bitcoin, era tudo bonito, maravilhoso, cor-de-rosa, tinha faras rolando pela rua. E aí depois que criou o Bitcoin começou a ter assassinato, roubo, estelionatário, porque as pessoas elas falam do Bitcoin dessa forma, porque elas não têm conhecimento. Aí aqui de novo, deixa eu falar pra vocês, 99% dos caras que mexem com Bitcoin é bandido. Não perca o seu tempo, vai pra economia real. Tô falando sério, 99% do dinheiro do mundo é digital. Eu tô falando, cuidado. Mas que economia real? Porque as moedas fiduciárias como real, dólar e euro, que são as principais do mundo, elas não têm lastro, elas não existem, assim como o Bitcoin. Também tem esse post aqui, feito pelo Lucas, falando que tanto o Bitcoin como o real, o dólar e o euro também não tem lastro. Então, o argumento dele de ir para algo real cai por terra. Porque se ele também não tem lastro igual o Bitcoin, eu vou para onde? Porque antes as moedas fiduciárias, elas possuíam lastro no ouro. Então eles tinham lá um pedaço de ouro e aí dava R$ 1 para você. Esse R$ 1 era ligado a esse ouro. Aí na hora que tinha dois papéis ligados ao ouro, o valor de um que antes era a peça inteira, agora que tem dois é a metade. E assim começa a inflação. Aí começa a ter várias notas e o ouro continua a mesma coisa. O ouro não multiplica também. E vai perdendo valor. Antes era um, agora é metade, depois é metade da metade, depois metade da metade da metade. E vai acontecendo isso até acabar o valor da moeda. Então o argumento do Pablo Marçal de que ele quer algo real, já dá pra ver que é mentira. E isso só mostra novamente que ele não tem conhecimento. Nós utilizamos o real, por exemplo, porque é convenção. Porque nós fomos criados e ensinados a usar o real. Porque além de o real não ter lastro, uma das coisas que fazem o real ser utilizado é a confiança. Nós temos confiança de que vai valer alguma coisa, de que eu dando R$ 100 para outra pessoa, ela vai aceitar R$ 100. Mas na hora que começa a perder essa confiança, como aconteceu na Venezuela, o valor da moeda começa a cair, chegando aos patamares dos preços que a Venezuela tem hoje em dia. Da mesma forma que as moedas fiduciárias também não têm lastro, pelo menos o Bitcoin possui a blockchain, onde você pode saber todas as transferências que são feitas. Isso acaba diminuindo as fraudes. Porque pensa o seguinte, chega o presidente, ele falou que vai fazer uma reforma e vai custar um Bitcoin. Só que aí ele quer roubar um pouquinho pra ele. Aí, quando ele vai fazer a transferência, ele faz 1,5 bitcoins. Como a carteira é pública, você tendo o código dessa carteira e o código da transação, você vai saber que ele mandou 1,5 bitcoins e não um. Já as moedas fiduciárias hoje em dia, elas são basicamente: ah, eu gastei R$ 5.000 para fazer aquela obra. Tá, e prove. Aqui, ó. Pode confiar. Então, para você saber que realmente o governo utilizou os R$ 5.000, você tem que ir na base da confiança. Não tem uma forma dele mostrar isso. Sem falar que as formas que possuem para mostrar nas moedas fiduciárias, elas podem ser alteradas facilmente. Então ele pode muito bem contratar um economista para poder criar toda uma narrativa mentindo que ele gastou os R$ 5.000, sendo que às vezes ele gastou R$ 10. Já apareceu várias notícias por aí, você já deve ter visto, de obras superfaturadas, onde o governo falava que ia gastar X e acabou gastando X mais 2. Só que se tivesse a blockchain, se tivesse o Bitcoin, que no caso não é confiável de acordo com o Pablo Marçal, você poderia pegar o hash dessa transação e ver realmente se o valor que ele falou foi o que foi transferido. Aqui ó, outra parte que ele falou aqui, você nem sabe o que é lastreado. Aparentemente ele também não sabe, nem sabe o que é isso. Aí você vai lá e aposta com um cara, o cara vai lá, te engana, porque você não entende exchange, você não sabe onde ele tá pondo o dinheiro. E ó, não ponha. Se você não entende de dinheiro, Bitcoin fica por último. O lado bom é que se você tá nesse vídeo, você vai entender sobre exchange, você vai aprender tudo sobre criptomoedas. Justamente porque eu quero te ajudar a entrar nesse mundo de uma forma segura, pra você não cair no papo de coach de internet que quer cagar regra em cima de você. Aqui, outra coisa que ele falou também é que ele colocou o dinheiro no Bitcoin e que já tinha ido um cara na casa dele dando uma garantia de 4 por mês, 4% por mês. Sendo que as criptomoedas, elas não têm garantia. Pode subir 4%, como também pode cair 4%. Por isso que você tem que estar preparado para investir nisso. Só que, como eu já falei em outros vídeos, o Bitcoin comparado com o real, a longo prazo, ele só veio valorizando, enquanto o real só veio desvalorizando. Então aqui claramente o que ele está falando foi de um cara que é daqueles esquemas de pirâmides que veio tentar enganar ele como ele foi enganado. Isso não tem nada a ver com o Bitcoin.
O Bitcoin é uma moeda digital onde você pode proteger o seu patrimônio. Outra coisa muito importante que as pessoas falam bastante de ser contra o Bitcoin é que o Bitcoin é anônimo. Só que o Bitcoin, ele não é anônimo. O Bitcoin, ele é pseudônimo. Qual que é a diferença? O anônimo, você não sabe nada sobre a pessoa. O pseudônimo é como se fosse um nick de internet. Você cria lá a sua conta chamada Luquinha777. Só que ela é só uma conexão para você que se chama Marcos. Você não é o Luquinha777. A carteira, ela vai estar online, vai ter a carteira que vai estar atrelada ao meu nome. Só que para você ter uma carteira, você precisa fazer um cadastro nas contas. E lá você vai ter o seu nome. Então, o número da carteira vai estar atrelado a você. Só que não é do tipo, peguei o número da carteira, agora eu sei que é o André Gustavo, do CPF tal, do RG tal, que mora no lugar X. Não, ele não vai ter nenhuma dessas informações. A menos que, é claro, alguém descubra que aquele número de carteira é atrelado a mim. Como seria no caso de um governo. O governo teria a carteira e nós, como cidadãos, teríamos o número que é conectado com a carteira. E aí, entra na blockchain, colocando o número da carteira, nós teríamos acesso a todas as transações feitas pela carteira. Então ficaria muito mais difícil de alguém fazer uma fraude. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando que o Bitcoin não tem lastro, ou que o Bitcoin é utilizado por bandidos porque ele é anônimo, já envie esse vídeo para ele e saiba que essa pessoa, ela não sabe nada sobre Bitcoin.